Para a gente começar, eu vou fazer só um breve resumo aqui do meu histórico, né? Eu sou formado pela FATEC, como os professores aí salientaram. Depois eu fiz uma pós-graduação no Instituto Federal de São Paulo, participei do programa de mestrado deles, na parte de automação e controle de processos, e trabalho com robótica voltada à soldagem há mais de 20 anos. São 20 anos, com muito orgulho. Tive uma base sólida de solda na FATEC, isso me ajudou muito. Na época, eu tinha uma estratégia de me tornar um profissional diferenciado no mercado, então eu já programava robôs, mas eu acreditava, e ainda acredito, que mais vale você entender muito do processo, porque é ali que está o sucesso da aplicação. E a robótica, ela é um adendo, né? A robótica basta você ensinar o robô. Hoje todo mundo é capaz de ensinar um robô. O pessoal tem investido muito na possibilidade de facilitar essa linguagem, essa interface fica cada vez mais fácil. Então, eu acho que o segredo do profissional bom em aplicar robôs na soldagem é dominar o processo, tá? Porque como que você vai ensinar um robô a soldar se você não sabe soldar, né? Então, essa é a linha de raciocínio que eu uso. Eu vou compartilhar com vocês uma tela para a gente conduzir o nosso encontro aqui. Eu pretendo contar para vocês, e a gente bater um papo aí sobre a robótica na soldagem, os desafios do nosso país, não tá fácil para ninguém, né? E qual que é o papel de vocês, o meu, do pessoal que vai se formar, do pessoal que já está formado pela FATEC. Eu gostaria de agradecer ao pessoal da coordenação do curso de soldagem da FATEC, né, o professor Valdir, o professor Félix, da nossa empresa, da Optimus Robot, a Thaís, que fez essa interface com os professores, e gostaria também de agradecer vocês pela presença. Eu acho que vai ser bastante proveitoso para todo mundo. Antes de falar para vocês, gostaria de mostrar as fontes, né? Eu costumo dizer que ninguém é dono da razão, todo mundo deve ter suas fontes muito bem fundamentadas. Então, eu estou usando aqui a base de dados pública do trabalho institucional da Optimus Robot. Depois, se vocês puderem procurar no Instagram, a nossa página é @OptimusRobotBrasil. Lá tem um conteúdo bastante interessante para o pessoal, inclusive que vai fazer matérias aí e até alguns trabalhos da faculdade voltadas para a robótica. A gente fala um pouco do que é a robótica, contexto histórico, muita coisa técnica em relação à aplicação de robôs de uma maneira bem simples e descontraída, porque a gente tem uma meta aqui, que é o seguinte: o nosso país ele tem um problema para criar essa mão de obra. Aqui no Brasil, erradamente, a gente acha que quem mexe com robótica é um deus, um engenheiro da NASA, só que a gente tem outra vertente. A gente acha que a gente tem que pulverizar esse conhecimento e quanto mais gente saber disso, aplicar robôs, melhor para todo mundo. Tem também como referência a 18ª conferência da IFR, que é um dos maiores, se não o maior órgão responsável por canalizar os dados de robótica. A IFR do inglês International Federation Robotics. Então, eu usei o relatório de Xangai em 2019, 18ª conferência, e a 19ª conferência em Frankfurt, que foi agora, na Alemanha. E aí lá eles divulgam vários papers, vários estudos, muitos dados estatísticos de tudo que está acontecendo em robótica no mundo, inclusive no Brasil. Estou usando também um relatório de posicionamento da mesma instituição que fala sobre o impacto dos robôs na produtividade, colaboradores e empregos. É um relatório bastante importante de uma instituição que fala
E no final das contas, é bom ou ruim você ter robôs, né? A gente vai falar sobre isso também. Também dados do 9º Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação em Joinville, Santa Catarina, em 2017, que teve como participantes o Luciano José Dantas, Roberto Canaani, que deve ser um professor bastante ativo aí nessa instituição, e o Sérgio Pamboquian, que quando eu estudava aí, era da parte de prática na soldagem. Sérgio Pamboquian. Também estou usando como fonte uma fundação espanhola, que é a Fundação CEP, Robótica, Produtividade e Emprego nas Indústrias, da Espanha, tá? Também estou usando a coletânea do Senai-SP Soldagem, bastante divulgada aí na FATEC São Paulo, visto que a maioria dos professores do quadro tiveram participação na edição desse livro. E também estou usando alguns outros livros que eu costumo ter aqui como base para falar um pouco de solda, tá bom? E aproveitando o link, né? Quem é a Optimus Robot, né? Muito provavelmente vocês vão, se não agora, né? Se não antes, agora e também depois, vão ouvir falar bastante da gente. A gente tem um conceito muito diferente. Esse conhecimento de robótica deve ser massivamente explorado. Todos os lugares do país a gente tem que estar falando de robótica, porque vocês vão ver os dados do Brasil e vocês vão ver que é lamentável o posto que a gente ocupa no cenário de robótica mundial, tá bom? Falando um pouco mais sobre a empresa, nós somos uma empresa do segmento de automação e possuímos um corpo técnico aí de mais de 20 anos de experiência em robotização de processos industriais. Então, se você tiver algum problema com robótica, não só em solda, mas qualquer outra aplicação, a gente vai estar ao dispor aí para tentar te ajudar. A gente também costuma dizer que nós estamos bastante pulverizados na cadeia industrial. A gente comenta aqui que se você hoje entrar na sua casa e ligar a luz, nosso trabalho vai estar lá. Se você entrar no seu carro, nosso trabalho vai estar lá. Se você entrar no ônibus, nosso trabalho vai estar lá. Se você for no hospital, né, Covid, alguma coisa, nosso trabalho vai estar lá. Então, a gente está bastante pulverizado na cadeia industrial, tá? Aqui tá alguns dos nossos principais clientes. E agora a gente vai entrar aqui no tema, né? No foco de maneira bastante tranquila, com alguns conceitos bastante fundamentais e que vão balizar aqui o nosso bate-papo. O primeiro deles é a gente, de fato, saber o que é soldagem, né? Vocês certamente tiveram e vão ter que fazer mais vezes, que é definir o que é soldagem. Vários trabalhos, projeto de pesquisa, TCC, alguns trabalhos normais de classe, né? Vocês vão ter que definir o que é solda. E para a gente falar aqui de robótica aplicada na soldagem não é diferente. A gente tem que saber o que é solda, né? Muita gente às vezes pergunta, é aquele cara que fica soldando o portão? Muita gente fala em relação à serralheria, né? E até deprecia a nossa classe, às vezes, em decorrência desse fato. E vocês vão ver que o negócio é muito mais profundo e tecnológico do que a gente pensa. Inclusive, eu gosto de dizer, né, que hoje a moda é você falar, eu trabalho com tecnologia, o pessoal associa a aplicativos. Mas mal sabem eles que soldagem é uma tecnologia que usa bastante conhecimento de físico-química, matemática. Vocês estão aí na FATEC e estão conseguindo absorver bastante do que é a soldagem, né? É uma face da engenharia mecânica bastante profunda e técnica. Eu tenho uma definição aqui, com base nas nossas fontes, né? Que a soldagem se configura por diversas técnicas utilizadas para unir partes, garantindo entre elas a continuidade e as características fisicoquímicas dos materiais unidos, né? Então, essa é a definição que
eu estou usando aqui para vocês e que vocês podem somar aí as outras que vocês já têm. Eu vou falar para vocês um pouco, antes de abordar, né, a robótica junto com a solda, sobre os principais processos que a gente encontra aí na indústria e que normalmente estão associados à robótica. Então, o primeiro deles é o velho e conhecido processo ao arco elétrico, que o pessoal chama de GMEW, Gas Shield Metal Arc Welding. Você provavelmente terá que fazer uma série de trabalhos que também detalharão como funcionam esses processos. Não é a nossa intenção aqui relatar todo o processo de funcionamento, mas sim destacar ele no mercado da robótica, tá bom? Então, você vai encontrar aí nas fábricas, ou na fábrica que você trabalha, muitos robôs que estão aplicados em soldagem ao arco elétrico, que é o famoso MIG-MAG, né? Que tem como principal característica a proteção gasosa, inerte ou ativa. Você vai também detalhar isso muito na sua vida acadêmica, do que é proteção gasosa inerte, do que é proteção gasosa ativa e como isso influi no processo de soldagem, né? E na robótica é a mesma coisa. Você tem o MIG-MAG, você tem o GMAW ativo ou inerte. Ele tem como principal vantagem a produtividade e a facilidade de automação. No mercado automobilístico, é uma aplicação muito comum de você observar nas fábricas a robótica aplicada em processos de soldagem GMAW. Eu coloquei aqui uma figura para você ver o esquemático que você já deve dominar, e eu associei aqui uma figura de um robô industrial e detalhei para vocês como que funciona o elemento terminal para esse caso de soldagem GMAW. Então, você vai descobrir também potenciais profissionais, né? Exploração de um campo que talvez você não conheça, que são os periféricos de robôs na área de solda. Tem empresas fantásticas onde você pode conseguir boas colocações. Por exemplo, aqui a gente tem a ESAB, e aqui a gente tem um corpo de tocha com micropistola, que vocês também vão ver aí no laboratório de solda de vocês. Então, a soldagem GMAW é a principal e uma das que eu gostaria de destacar aqui. Adicionalmente, e não menos importante, a gente tem o RSW, né, que é Resistance Spot Welding, o famoso Spot Welding ou o famoso solda ponto, soldagem por resistência, alguns também chamam, né? É um processo também amplamente usado na indústria automotiva, e aí ele tem como característica principal a resistência elétrica, que é a fonte de calor para que as partes se derretam e sejam unidas, né? Também utilizado na indústria de eletrodomésticos. Aí você também vai ver um esquema aqui, tem as duas pinças, né? E a formação aqui do material fundido. Eu coloquei também aqui uma ferramenta de solda a ponto. Onde você não tem processo robotizado, você vai ter essas ponteadeiras, o pessoal costuma falar muito em ponteadeira, mas agora você tem ferramentas ultra sofisticadas, né, de alta tecnologia, toda sensorizada, às vezes servomotorizadas, que conversam em tempo real com o robô, são controladas pelo sistema do robô. É algo fantástico. A gente está num nível de tecnologia das pinças de solda que a gente jamais viu. Então, é outro ponto de mercado. Tem a Obara, tem alguns fabricantes aí que podem abrir bons caminhos para vocês. Então, esse é um outro processo bastante utilizado na indústria automotiva e que vocês certamente dominarão e poderão ocupar grandes postos de trabalho nessa parte aí.
Também gostaria de falar para vocês do famoso TIG, o GTAW, Gas Shield Tungsten Arc Welding, né? O pessoal costuma chamar de TIG. É aquele processo onde a solda fica com aquela cara de escama de peixe, é uma solda muito bonita, e esse é um ponto que chama a atenção. Eu até anotei aqui que ele tem como principal característica o uso do eletrodo de tungstênio, que não é consumível, e o gás inerte para a proteção da poça de fusão. E aí ele tem como um ponto forte a apresentar a alta qualidade no seu cordão de solda, tanto visual quanto mecânica. Eu também coloquei uma figura de como é o processo, vocês devem também dominar essa parte, e caso ainda não, vão dominar uma hora. E também coloquei aqui um robô com a característica, né, de aplicação de solda TIG, e fiz um destaque aqui na ferramenta, no elemento terminal. Observem que a gente tem aquela situação onde você tem o operador com uma tocha na mão e na outra mão ele tem a vareta. Então percebam que quando você robotiza o sistema, a vareta ela é alimentada automaticamente. Você vê que tem um canal ali de cobre e ele vai depositando, vai alimentando com uma espécie de arame junto ao elemento de tungstênio, que é o eletrodo. Então, essa é a configuração de um sistema TIG. Também, e não muito menos importante que todos os outros, e que agora, nos últimos anos, tem tomado bastante importância na cadeia automotiva, que é o laser beam welding. É o famoso feixe de elétrons, né? É um processo de alta intensidade, e o pessoal fala que é de alta intensidade porque ele desloca uma grande quantidade de energia num curto espaço de tempo. Essa quantidade de energia, ela impacta sobre a superfície e gera o calor necessário para a soldagem. E aí eu coloquei uma observação aqui que se fala, né, de laser beam há muito tempo, mas agora, nos últimos anos, é que o negócio decolou, porque o pessoal aprendeu a dominar a tecnologia do vácuo, que é importante para canalizar todo esse bombardeamento de elétrons. Então, ele não dissipa, né? O pessoal teve que dominar essa tecnologia do vácuo para a gente conseguir hoje usar em grande escala o laser beam. Muita empresa tem usado, pessoal da Audi, Volvo, Mercedes, são as marcas. E também isso acaba forçando as empresas periféricas, né, que fornecem para essas empresas, a ter também esse processo instalado. Então, você vai ver algumas estamparias e algumas empresas que fornecem para o segmento automotivo premium, elas já estão começando a usar o laser beam. E isso era muito difícil você ver. Quem tinha uma unidade de robô com laser era algo assim, o cara era muito, a fábrica era muito poderosa. Então era coisa de Mercedes, BMW, mas hoje você já vê isso se pulverizando na cadeia periférica deles. Esses eram os principais processos que eu gostaria de chamar a atenção. Vocês vão ver isso muito na vida profissional de vocês, ainda mais agora que as tecnologias com robôs vão ser muito mais exigidas, né? Certo. Agora, vamos falar um pouco da parte de robô, né? Eu tenho aqui algumas definições, então vamos começar sobre a palavra robô, né? Ela é oriunda do tcheco e vem da palavra robota, que pode ser traduzida em sua forma mais simples como trabalho forçado. Eu bato muito na tecla de que é muito complicado você vai numa fábrica e vê alguém fazendo um trabalho que não agrega nada para o seu intelecto, destrói a saúde daquela pessoa e faz ela ficar quase como um escravo.
E nada mais justo seria do que trocar esse posto, tirar esse profissional dessa situação e colocar um robô. Porque a definição de robô é um equipamento para executar trabalho forçado. E trabalho forçado é o quê? Aquele trabalho repetitivo, monótono, que destrói a pessoa tanto fisicamente como intelectualmente. Essa é uma definição do Romano, em 2002. O termo robótica, né, que a gente tanto fala e ouve cada vez mais, foi criado pelo Asimov. E tem um livro, inclusive, O Eu, Robô, que é uma ótima referência. E aí ele criou esse termo para designar a ciência que se dedica aos estudos dos robôs. Essa é uma referência do Chavchenko Siciliano, em 95. E também temos uma outra, né, referência para a robótica, que é a automação, né, programável, a qual se destina à fabricação de produtos em série, né, e em pequenos lotes, uma diferente da outra, ou seja, customizado, relacionada à fabricação de diversos produtos em lotes, possibilitou o emprego dos robôs industriais. Ou seja, quando começou a moda de você personalizar algumas coisas, os robôs passaram a ser mais exigidos. Isso fez com que eles ganhassem notoriedade por conta dessa flexibilidade. Tá, mas e o nosso robô, né? O robô que a gente está acostumado a ver, aquele negócio que parece um braço humano. É o chamado robô industrial articulado, ou o robô de coordenada de revolução. No nosso material institucional, que eu citei para vocês lá no começo, no nosso Instagram, a gente explica lá exatamente como funciona esse conceito de revolução. O que é essa tal revolução, né? Que nada mais é do que o giro do eixo do robô. Então, por isso que ele é chamado de robô de revolução. E o pessoal também costuma chamá-lo de articulado. Então, a definição é: o robô articulado ou de revolução é o robô que a gente mais vê na indústria. E ele é dotado de sistemas e sensores que elevam suas possibilidades de aplicação. Então, eu tenho uma imagem aqui bastante parecida com o que você costuma ver na indústria. E, à esquerda, você tem uma relação dele com o braço humano. E aí você consegue também entender como que ele foi raciocinado lá nos primórdios para ter esse formato de braço, né? Então, essas são algumas definições que eu gostaria, né, antes de passar para vocês. Falamos um pouco dos processos de solda mais comuns e falamos do nosso robô industrial, que é o que a gente encontra aqui, né? Aquele parecido com um braço humano. E agora a gente vai entrar num assunto bastante delicado, que é por que a gente deve usar os robôs, né, na soldagem. Caso vocês não estejam hoje diretamente vinculados à área de solda, logo vocês estarão. E certamente é inevitável. Você vai ouvir falar de um posto que precisa ser robotizado. E você também será chamado a se posicionar. Então, espero que essa nossa conversa te dê bastante bagagem para que você consiga justificar seus projetos e defender suas teses no seu ambiente profissional. Então, algumas das justificativas de usar os robôs na soldagem primeiro, saúde e a segurança. Os robôs, como todo mundo já sabe, e sua própria definição de trabalho forçado também já sugere, eles são capazes de tirar os operadores de situações insalubres ou que colocam em risco sua integridade física. Então, a gente sabe que soldar é algo bastante oneroso para a nossa saúde. Por mais máscaras que você use, sempre entra algum pó metálico, fumaça, insumos, metais pesados, e isso não é bom para o ser humano
ao longo prazo. Acho que quando você está lá com 18, né, saiu do Senai, 18 anos, 20, 25, 30, você vai bem, mas conforme sua vida vai passando, se você não evolui e fica naquele posto de soldador, a possibilidade lá na frente de você não ter boas experiências com saúde vai ser bastante grande. Então, hoje, a gente justifica que a gente pode retirar o operador dessa condição inóspita e insalubre e adicionar um robô no lugar dele. Essa pessoa que foi retirada, ela provavelmente vai ocupar um novo posto de trabalho, ou ele vai programar o robô, ou ele vai para suprimentos, depende ali do que ele está estudando, algum cargo de gerência, de supervisão. Então, eu acredito bastante que inserir robôs pode melhorar a vida das pessoas. É uma falácia, é um erro gigante você dizer que aplicar robôs, você diretamente vai demitir pessoas. Esse é um dos nossos trabalhos, tentar reverter essa imagem que foi dada aos robôs nos anos anteriores. E aqui eu justifico também, né? Porque o robô, quando ele é aplicado numa fábrica, ele qualifica empregos. Então, segundo a IFR, os robôs melhoram a qualidade do seu emprego e melhoram sua remuneração. Porque é muito simples raciocinar isso. Você é um soldador e você ganha, vamos supor que R$ 2.500 por mês. Se você for um programador de robôs ou um supervisor de uma sala de robótica, é muito provável que seu salário seja, no mínimo, duplicado. Então, a qualificação do emprego é outra vertente na qual a gente bate muito forte. As pessoas ficam assustadas quando veem setores sendo robotizados, e isso não deve acontecer, porque, na realidade, você vai propiciar empregos melhores e melhores remunerações. Não é uma tese só minha, vocês podem ver aqui que eu estou fundamentado no que diz o pessoal da IFR. E aí tem a parte técnica, né? A parte técnica, a gente está cansado de ouvir falar, o professor Tremonti aí, o professor Jimenez deve bater muito nessa tecla de que a robótica, quando bem aplicada, né, e empregada, resulta em incremento da produção, alta precisão, qualidade, repetibilidade, flexibilidade. Então, eu acho que, caso vocês ainda não tenham atingido essa matéria, os professores vão conseguir detalhar esse universo, quais são as qualidades que eles agregam no nosso produto quando a gente usa um robô. Então, não é apenas trocar pessoas. Aqui na empresa, a gente tem a seguinte vertente de que aplicar robôs a palavra deve fazer parte da estratégia empresarial, porque ele aumenta de maneira direta a eficiência operacional da empresa, tanto em custo, tem a questão dos EPIs que você não precisa mais comprar, tem a questão da qualidade do emprego, tem o acabamento da sua peça, a eletrônica, né, em nível avançado, onde você consegue parâmetros de soldagem bastante apertados. Então, não é à toa que as empresas automobilísticas, né, que possuem requisitos de soldagem bastante fortes, usam robôs a rodo. É a principal indústria em relação à solda, é a principal indústria que usa robôs. Então, em relação à técnica, não há o que se discutir. Robótica é diretamente associada à precisão, qualidade, repetibilidade, flexibilidade, acabamento, produção, né? Não há o que se dizer. Se você colocar o bichinho lá para soldar 24 horas por dia, sem parar, ele vai soldar. Você coloca uma barrica lá,
ele vai que vai, não vai reclamar de hora extra, não vai reclamar de cansaço, e é assim que o pessoal consegue extrair ótimos resultados de sistemas robotizados. A gente vai começar a entrar aqui num campo onde eu vou mostrar alguns gráficos para vocês e a gente vai debater algumas coisas sobre eles, né? Esse primeiro gráfico, ele mostra a quantidade de unidades instaladas por tipo de indústria. Então, você vai ver aqui que o tipo de indústria onde normalmente o fatecando está associado, que é na metalmecânica, automotivo, eletroeletrônica, máquinas e equipamentos, né? Tem maquinário de agricultura. Esse reduto é onde você mais tem robôs aplicados. Então, você tem aqui, em primeiro lugar, o automotivo. Antes disso, eu só salientando para vocês, essa fonte é de 2020, do último relatório da IFR, que eu mostrei para vocês lá no segundo slide, se eu não me engano. Então, é um relatório fresquinho para vocês, fiz questão de pegar o último, para que vocês consigam se situar do que está acontecendo no mundo, né? Então, a gente tem o automotivo, em primeiro lugar, temos o elétrico e eletroeletrônico, e temos metal e maquinário. São os três principais consumidores de robôs. Ou seja, é algo que você fala, é o seguinte raciocínio que você tem que ter. Se eu estiver trabalhando no automotivo, no eletroeletrônico, metais e maquinário, certamente eu vou ter que dominar essa tecnologia. Eu vou ter que conseguir falar sobre ela, no mínimo, né? Aqui a gente tem a barra azul, que é o ano de 2019, o anterior. A vermelha é o ano de 2018 e 2017 a gente tem a cinza. Então, podem verificar que a gente vem numa escalada de instalação de robôs em todos os segmentos, né? Então, aqui no metal e de maquinário, passou de 2017 com 216 mil unidades para 284 mil no ano seguinte e 281 mil no ano de 2019. Esse ano de 2020 é provável que a gente tenha o reflexo da Covid, então é provável que tenha uma redução na base instalada na base de novos robôs instalados. Mas vocês podem perceber aqui que o mercado onde o Fatecano está atuando é certeza que você vai ter que falar de robótica em alguma hora da sua vida profissional. Tá bom? Tem um outro gráfico bastante importante das principais atividades, né, que os robôs executam. Até pouco tempo atrás, eu peço perdão, não vou conseguir precisar o ano, mas os robôs eram mais aplicados à soldagem. Foi para soldar equipamentos no segmento automotivo que eles foram concebidos, né, lá no passado. E eles foram ultrapassados por handling, manipulação. Então, é pegar a peça e colocar em outro lugar. Por exemplo, em máquina de usinagem, abastecimento de máquina de usinagem. Esse é o handling. Ele está dominando hoje as aplicações de robôs no mundo. Porém, em segundo lugar, vem aqui o processo onde o Fatecano domina, tem âmbito e consegue falar com facilidade e consegue tomar decisões pertinentes à soldagem, né, que é o segundo maior foco de aplicação de robôs. Então, isso é uma dica que eu dou para vocês, né? Tem um robô aí na FATEC, ABB, se não me engano, com uma fonte Fronius. Explorem esse material, porque isso vai ser exigido de vocês no âmbito profissional. É um caminho sem volta. Você falar de solda, você vai ter que falar de robótica. Então, tentem dominar ao máximo tudo isso que vocês ganham na FATEC de bagagem em relação ao processo e não se preocupem com a robótica, porque
Às vezes muita gente tem medo, putz, mas programar um robô deve ser um negócio muito difícil, eu tenho que estudar matemática e programação por anos, mas não é a realidade. A realidade é diferente. É muito mais difícil você ensinar o robô a soldar do que de fato movimentar ele, tá bom? Então, não caiam nessa balela de que robô é um negócio difícil, de que você nunca vai aprender. Use aí o que você tem na FATEC, seus professores, e tente vincular esses conhecimentos. Como eu disse antes, quando eu entrei na FATEC, a minha estratégia era me tornar um profissional diferenciado. Eu já gostava de mexer um pouquinho no computador, então eu pensei, pô, não aparenta ser difícil mexer nesse bicho aqui. Difícil mesmo é soldar. Então eu tenho que aprender todos os processos que eu puder, todas as formas, todas as posições, no Mig-Mag lá o horizontal, vertical, sobre cabeça, porque uma hora eu vou ter que ensinar isso para o robô. E o que vai adiantar eu saber programar ele, se não souber ensinar como ele deve fazer uma solda. Então, essa é uma vertente aí que vocês podem raciocinar bastante, tá bom? Então, número Com licença, fresco, perdão? isso aí de você ensinar o robô, você está falando de ângulo de tocha, velocidade de Exato, exatamente. passe, amperagem para dar penetração, essas coisas assim, de que soldador já É, então é exatamente. essa parte aí que você tem que saber programar o robô. Exatamente, porque você colocar o robô mais para baixo ou mais para cima é muito fácil, você vai perceber isso. Agora, o porquê tem que ser mais para baixo, o porquê tem que ser mais para cima, o porquê é com 45 graus, o porquê é empurrando e o porquê é carregando, aí é difícil você achar esse profissional, viu? Porque ele tem que acessar do começo até o fim num Exatamente. só, num ângulo só, não é igual a mão humana que ele pode se adaptar a qualquer outra coisa, né? Exatamente. O que acontece? Hoje em dia, a gente vive uma revolução, né, tecnológica e já existem muitos sensores, tecnologias de visão artificial que tentam chegar ao que faz o braço do soldador, né? Mas quando você está soldando e surge ali, por exemplo, uma abertura de gap a mais do que você programou no robô, ele não consegue olhar aquilo e falar, poxa, aqui eu vou fazer um cordão trançado, ao invés de um sem trançar, né? Então ainda falta muita coisa para o robô chegar no que um soldador é. Então por isso que eu digo que é melhor você entender muito mais do processo do que ter essa visão de que você tem que programar robôs em nível avançado, que senão você está fora do mercado. Então você tem que tentar combinar de alguma forma, né? Eu gostaria até de compartilhar um caso prático que eu tive não muito tempo atrás, que é o seguinte: existem muitos robotistas no Brasil, existe já a profissão, né, robotista, que é o cara que é o programador de robôs. Ele fica ali o dia inteiro com aquele controle na mão, parece que ele está jogando videogame o dia inteiro, mas não, ele está quebrando a cabeça para posicionar o robô, colocar o ângulo da tocha, dar o parâmetro, aqui é 200 amperes por 20 volts, né? E aí, recentemente, eu recebi uma mensagem, né, no meu celular, WhatsApp, o pessoal estava na fábrica, eu já estava em casa, e era tarde da noite, e a pessoa, o robotista, desesperado, ele estava desesperado. Ele, cara, eu já tentei programar e parametrizar essa fonte de N formas, e eu não consigo chegar a um formato de cordão nesse robô. O que que eu faço? Me ajuda, pelo amor de Deus, a pessoa falou para mim, né? Como que você faria? A pessoa me questionou. E eu respondi para ela da seguinte forma: você vai na fábrica, pega um soldador, alguém que manja daquele produto, leva ele até o posto onde está localizado o robô e pergunta para ele como que ele soldaria aquela peça.
do jeito que ele falar, você programa o robô daquela forma. Então, às vezes é essa a sacada, né? Você fica ali naquele ambiente virtual, de programação, e você esquece que, às vezes, você tem um especialista ali que pode te ajudar, que é o cara que conhece de solda, né? Então, esse cara tem que ser valorizado e ele tem que ser usado nas empresas para chegar nessas conclusões. Qual que é o melhor cordão aqui? Qual que é a melhor posição? Então, isso quem sabe é o tecnólogo, não é o programador do robô. Isso quem define é o especialista de solda. E vocês nunca podem esquecer isso, viu? Porque lá na frente, quando der o recal, né, de um banco de carro, por exemplo, a pessoa vai falar, putz, será que foi o robô ou será que foi quem especificou a solda, né? Então, no mundo empresarial surgem altas brigas, né, para você achar um culpado. E muitas vezes o que aconteceu é que o cara que estava programando o robô, ele não ouviu o soldador. Então, às vezes, você procurar o especialista pode salvar vidas, inclusive. É um caso que eu gosto de comentar bastante, foi bastante exótico, né, quando aconteceu, mas foi o que a pessoa fez lá na hora e deu certo. Certo. Então, aqui evoluindo, né, só para a gente não perder o fio da meada, a soldagem hoje é o segundo maior foco de aplicação de robôs. Tá bom? Agora aqui a gente tem uma outra justificativa, né? Além da parte técnica, a gente tem as justificativas em relação à economia e eficiência operacional da empresa. Eu tenho aqui um estudo da instituição espanhola e ela fala, né, através de gráficos, deixa eu ver só, são dois, são um, e fala o seguinte, que as empresas, eles pegaram uma janela do ano de 2014 até 2016 e monitoraram algumas empresas que investiram em robótica e algumas empresas que não investiram em robótica. E aí, em 2017, no final de 2016, 2017, eles lançaram os números. E aqui está o reflexo de quem investiu em robótica e de quem não investiu em robótica. Aqui no gráfico, a gente vai ver no bloco azul as empresas que não investiram. E no bloco vermelho, as empresas que investiram. E aí no verde é uma média deles, tá? Então, por exemplo, em vendas, quem não investiu em robótica ficou atrás de quem investiu. Muito provavelmente porque quem investiu em robótica ganhou qualidade, ganhou eficiência operacional e lá na frente conseguiu reduzir o custo do seu produto. Ou entregar ele, às vezes, com uma cara melhor, com um cordão de solda mais bonito, e às vezes isso dá valor agregado. Então, em vendas, ele disparou. Então, observe que quem investe em robótica, segundo o estudo, salta na frente. Aí aqui você tem o ativo, né, que são o maquinário que você tem instalado. A mesma coisa. A empresa ela tem lá máquinas de solda, fontes de solda e tocha. Quando você investe em robótica, você tem robôs, máquinas de solda, tocha e todo um pacote tecnológico. Então, você tem um ativo maior, sua empresa vale mais, no caso, né? Tem aqui também fatos de exportação, tem o valor do trabalhador, né? O valor de hora do trabalhador, tem o gasto com a formação, né? A formação técnica do trabalhador. Você vai perceber que quem investiu em robótica entre 2014 e 2016 esteve à frente de quem não investiu. Então, a conclusão é de que se você investir em robótica,
muito provavelmente sua empresa vai ter mais sucesso. Então, aqui é um gráfico, tá? E fica provado aqui nesse estudo que é uma tendência, né? Eu costumo dizer que, se fosse ruim, Japão, Estados Unidos, Alemanha, não estariam anos-luz na nossa frente em relação à robótica, né? Vamos lá. Esse é um estudo sobre o ano de 2019. Aqui eu peguei o de 2019 e não peguei o de 2020, mas eu tenho o de 2020 em mãos e pude ver que esse prospecto aqui que eles avaliaram, ele se concretizou. Em 2019, realmente foram instalados mais 13% em relação a 2018. Então, qual que é o raciocínio aí do pessoal das federações de robótica, né? De que até 2022 nós vamos ter mais de 4 milhões de base instalada de robôs. Ou seja, 4 milhões de robôs trabalhando nas suas fábricas no mundo, né? E não vale lembrar que a segunda maior aplicação é soldagem. Então, a gente tem muita coisa para fazer aí. Nós, tecnólogos da FATEC, temos muito trabalho, muita coisa para fazer. A gente vem aqui numa crescente, né? Pegar os últimos anos aqui de 2013, 2014, e o mundo vem aplicando robôs incansavelmente. Então, em teoria, o Brasil deveria estar seguindo essa toada, certo? Vai vir agora uma parte da nossa conversa não muito agradável, mas eu já adianto, não fiquem desanimados, vocês precisam ver isso como oportunidade. Foi isso que, na época, quando a empresa foi fundada, quando eu fundei a empresa, eu percebi. Eu pensei da seguinte forma: tem muito trabalho para fazer aqui no Brasil, e eu preciso ajudar o pessoal de alguma forma. Eu me formei na FATEC, eu consigo, na área de soldagem, eu consigo ajudar o pessoal. Então, as oportunidades vão surgir e você tem aí muito, muito a explorar, né? Porém, o que acontece? Em relação ao mundo, o Brasil deveria estar fazendo trabalhos mais fortes em relação à robótica. A gente está capengando, né? Tudo vem de fora. Você vai instalar uma célula de solda hoje, dificilmente você consegue instalar um sistema automatizado com um nível de segurança NR12 com menos de 500 mil. Então, por quê? Porque a nossa tecnologia está um pouco defasada. Os robôs são importados, sensores são importados. O que fica para os brasileiros é, de fato, a parte de fazer a aplicação, de desenvolver a célula robotizada, né? Desenvolver o projeto. Mas equipamentos vem tudo de fora. E isso a gente precisa juntos, né? Tentar mudar de alguma forma. A gente tem aqui uma reportagem de 2018 que é lamentável, com um monte de gente boa que tem aqui. Eu tenho colegas da área de robótica que vão para fora fazer altos trabalhos em altas montadoras, e aqui eles são bastante subutilizados, então eles vão para fora. E com isso a gente perde bastante. O fator que implica aqui é o seguinte: o nosso país é o 39º, né, entre os 44 que mais usam robótica, né? Para a 8ª economia do mundo, isso tá incoerente. Vocês vão de convir comigo. Isso reflete diretamente na nossa capacidade produtiva, na nossa economia, e não à toa todo mundo fala: a nossa indústria é pouco competitiva, a nossa indústria é pouco competitiva, mas ninguém tem força, né, de ir lá e mudar a situação. Então, a gente tem que mudar o nosso raciocínio aos poucos, né, de forma que
a gente consiga transformar isso. Tem uma outra reportagem que entre 2008 e 2017 o Brasil foi monitorado e a gente acabou ficando para trás nesse período na corrida para a automação. Então, um dos maiores motivos, né, é o estoque de robôs industriais, a base instalada, né, quantos robôs estão em operação no Brasil. É um número muito pífio para a 8ª economia do mundo. E aí, para fechar, né, com chave de ouro, para acordar vocês para essa realidade, para mostrar para vocês de que isso não é bom para a gente, porque todos os números, todos os estudos, todas as referências, toda a comunidade acadêmica alerta de que a gente tem que pôr robôs nas fábricas para que elas sigam em nível de competição com os grandes players. A gente tem um outro número aqui, onde o Brasil também tem uma posição muito desagradável, que é a densidade de robôs no ambiente, né? Então, eles pegam, para cada 10 mil trabalhadores, quantos robôs existem, né? Então, o primeiro, disparado lá na frente, é Singapura. Depois a gente veio com República da Coreia, Alemanha, Japão, Suécia, se eu não me engano, Sweden, é Suécia, né? Eu não... Dá uma confusão de Suécia com Suíça. Suíça, É Suíça. Isso aí, Suíça. Sweden, né? Dinamarca. Eu chamo a atenção para vocês que a média mundial é 99 robôs para cada 10 mil trabalhadores. 99 robôs para cada 10 mil trabalhadores é a média mundial. O Brasil, até 2018, tinha 10 robôs. É um número muito abaixo da média. Então, isso é para acordar a gente, né? Pô, se continuar assim, onde a gente vai parar, né? Onde que nossa indústria vai parar? A gente precisa fazer alguma coisa. A gente tem uma curiosidade aqui, que é a China, né? A China é o país, a nação, que, como em outros mercados, é o país que mais consome robôs. Eles estão com uma base instalada monstruosa e eles têm um consumo anual de robôs monstruoso também. Por que que ele tem uma média menor que a dos outros, né? Por conta da população, né? Então, o cálculo é feito para cada 10 mil trabalhadores. Então, é por isso que a China ela fica atrás. Porém, em base instalada e consumo anual, eles estão anos-luz à frente de todos. Tanto é que a China começa, né, há alguns anos atrás, começaram a fundar as primeiras empresas fabricantes de robôs. A China hoje fabrica seus próprios robôs e já está começando a exportar também. Agora, uma pergunta fica: será que os robôs chineses vão ser entregues no mundo um pouco mais barato? Será que isso ajudaria o Brasil? Será que uma relação entre esses dois países poderia facilitar a inserção de robôs no nosso mercado? É algo que a gente deve pensar. E eles vão entrar no Brasil, isso é um fato. Só não se sabe se vai ser esse mês ou o mês que vem ou o ano que vem, mas que eles vão entrar é fato. E muito provavelmente eles promovam, né, um outro patamar de preço de projeto. Pode ser que agora, ao invés de um projeto básico ficar, se não conseguir fazer ele com menos de $500 mil, você consiga trazer ele a números muito atrativos. E isso facilite as nossas pequenas e médias empresas que se matam, né, praticamente passam a sua existência e não conseguem colocar robôs nas fábricas porque é muito caro. Tudo de fora acaba onerando o projeto e inviabiliza ele. Então,
esse é um gráfico extremamente importante para a nossa conversa de hoje, para a gente raciocinar, para a gente pensar amanhã na sua fábrica, na sua aula, na FATEC, que tem robôs, tem professores especialistas nisso. E eu sei que tem matérias que estão começando a convergir para fazer essa preparação dos alunos. Esse número a gente tem que mudar ele num curto período. A gente não pode ter 10 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Nós somos a 8ª economia do mundo. A gente não pode aceitar isso e achar que está normal. Então, esse foi um fato que impulsionou bastante a gente aqui na empresa. A gente não aceita isso de forma alguma. A gente quer que nossa indústria brigue com as indústrias lá de fora, de igual para igual, com sistemas robotizados, com tecnologia de ponta nas fábricas. Então, esse é um número que você não pode esquecer, tá? Só para lembrar, o primeiro aqui são 831 robôs para cada 10 mil habitantes. Singapura, tá? Vamos lá. A gente tem mais um fator aqui de motivar, né, a mudarmos nossa política, né, a achar que talvez aqui na nossa conversa tenha alguns soldadores, pode ser que tenha alguém aí que é soldador. Eu conheci muita gente que também solda, e alguns tinham aquela ideia de que se colocarem um robô no meu posto de trabalho eu vou ser demitido. Isso é comum até hoje. Eu já participei de projetos onde a gente era sabotado. Você estava instalando o sistema de dia, à noite alguém ia lá fazer alguma coisa, no outro dia o teste dava errado e já aconteceu de projeto ter que ser desinstalado por conta disso, sabotagem. Por quê? A nossa cultura, ela não prega, né, que isso é bom para a gente. Ela prega ao contrário, que se você pôr robôs, haverá demissão em massa, quando não é o que os outros países de ponta experimentaram, né? E aí, nessa hora, eu costumo sempre bater na tecla. Se fosse ruim, Japão, Estados Unidos, Alemanha, os primeiros lá da fila, teriam desempregos recordes, né? E não é o que a gente vê na Alemanha, por exemplo, que é um dos países, se eu não me engano, é o país europeu com a maior base instalada de robôs. Então, tem alguma coisa errada no nosso discurso, na nossa cultura, no nosso raciocínio. E a gente, como fatecano, como da área de solda, tem que mostrar para o soldador, às vezes, que isso vai acontecer, quer ele queira ou não. Então, é muito mais racional que ele participe desse processo, né, para que ele ganhe essa carga, esse conhecimento, do que ele sabotar achando que se o posto dele não for empregado um robô, ele vai ficar naquele emprego até se aposentar. Na realidade, é o contrário. Quando ele quando ele tem esse raciocínio, ele coloca em risco não só o emprego dele, mas de toda a empresa, né? Essa é uma vertente nossa. A gente acha que uma mudança de raciocínio, de paradigma, de cultura, né, deve ser feita o quanto antes. E por isso que a gente distribui material gratuito, conhecimento, nas nossas redes. Aqui tem a tradução, eu fiz para vocês. Eu vou ler aqui. Abre aspas, os robôs e a automação moldarão cada vez mais a maneira como trabalharemos no futuro. Isso é um fato. Com enorme potencial para melhorias na produtividade, maior competitividade e maior qualidade e remuneração do trabalho, como eu tinha dito lá atrás. Governos, empresas devem trabalhar para criar um ambiente que permita aos trabalhadores, né, às empresas e até às nações colher os frutos dessa melhoria. Isso significa apoiar investimentos em pesquisa e desenvolvimento em robótica. E o mais importante, fornecer educação e treinamento de habilidades para os trabalhadores
que existirão no futuro. Então, a gente faz um trabalho aqui muito forte de inclusão, né? Que é você não deixar com que os soldadores, né, que estão no mercado pensem, eu não tenho mais como aprender isso, às vezes eu estou mais velho, eu não tenho mais cabeça. E aí normalmente, quando eu encontro um soldador com essa vertente de raciocínio, eu pergunto, você tem celular, né, com um sistema Android? Ele fala, tenho. Você mexe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, na calculadora? Mexo. Você baixa aplicativos? Baixo. Então, por que você acha que você não consegue aprender robótica, né? A gente tem visto aí aulas online, o pessoal está tendo que se virar. Então, por que não focar e até aproveitar um pouco desse gás para explorar um pouco desse universo de robótica, né? Então, só que não adianta a gente não ter um alinhamento de todo mundo. Não adianta só um fazer. Todo mundo tem que fazer ao mesmo tempo, né? Inclusive o pessoal da FATEC, né? Os alunos, né? O pessoal que está trabalhando. Eu sei que o curso de soldagem, ele já caminha, já tem algumas matérias ali que tem sistemas flexíveis de manufatura, se eu não me engano. Tem algumas matérias que já entram bastante no âmbito da robótica e força você a fazer trabalhos, pesquisa. Tem o robô lá da ABB que está no laboratório de solda. Então, é usar tudo isso. Eu lembro quando eu estava se eu não me engano, no último semestre, que a gente tinha a aula de AutoCAD lá no laboratório, e aí eu vi que no laboratório ao lado tinha um robô Fanuc, e em algum outro lugar tinha um robô Mitsubishi. E aí eu fui falar com uma professora, que era de outra área, inclusive, e eu perguntei, professora, eu posso vir aqui mais cedo e você me ensina a mexer nesse bicho aí? E ela aceitou e ali abriu um mundo de possibilidades para mim. Então, eu tenho muita gratidão por tudo que a FATEC fez por mim, né? Abriu minha mente nesse caminho da robótica e espero que abra a mente de vocês também. Que mais? Bom, isso que eu disse, né? Essa tradução não é minha, tá? É um posicionamento do maior órgão especialista em robótica, que é a International Federation of Robotics. É um alinhamento, tá? E aqui a gente conclui que o Brasil de fato tem que mudar a sua política, senão a gente está frito. Então, vamos todo mundo dar as mãos e correr contra o tempo, né? E quais são os nossos desafios, né? A gente tem muito desafio. Primeiro deles, na minha opinião, é a educação, né? Hoje, o aluno termina o ensino médio, ele não sabe fazer operações um pouco mais complexas de matemática, e robótica, ele é raciocínio. Você não precisa ser um gênio da raça, mas você tem que conseguir raciocinar para montar um programinha. Não é difícil. É apenas raciocinar medianamente, né? Então, só que a gente tem um problema. Hoje, nem medianamente, nossas crianças conseguem raciocinar. Esse é o problema. Então, muito trabalho na base tem que ser feito, né? O governo precisa apoiar métodos diferentes de se ensinar as coisas. Então, eu coloquei ali como educação a primeira e o apoio governamental logo na sequência, porque a gente vê empresas, principalmente empresas integradoras, assim como a Optimus Robot, tem empresas que elas não conseguem engrenar, elas não conseguem apoio do governo, não conseguem uma linha de crédito ali para contratar gente, para formar pessoal, e com isso as empresas integradoras nascem e morrem quando elas não já nascem sólidas, né? Tem um problema estrutural onde o Brasil não consegue manter grandes players integradores de robôs. O integrador é o cara que faz o projeto acontecer. Então,
ele tira o projeto do papel, integra, faz a máquina funcionar, entrega a programação, põe um cordão de solda. Então, é o cara que tira o projeto do papel. Outra coisa que falta, né, além do apoio governamental antes da educação e das linhas de crédito, é uma forte parceria entre a indústria e as instituições de ensino. Essa é outra vertente nossa. A gente tem uma relação aqui muito forte com as instituições de ensino, entre elas o Instituto Federal de Educação, de Ciência, Educação e Tecnologia de São Paulo, a antiga Escola Federal, ali na Armênia, próxima de vocês aí. Tem uma relação bastante forte com eles, com palestras, mini cursos e rodas de bate-papo igual as que a gente está tendo hoje. Essa é a primeira na FATEC. Para mim, é um prazer e uma realização pessoal estar podendo compartilhar tudo isso com vocês, porque a gente precisa fazer essa parceria, né? Vocês têm que ver que isso é uma baita oportunidade de negócio para quem é empreendedor, é uma baita oportunidade de carreira. Eu mostrei para vocês lá no início tochas de solda especiais para robô, ponteadeiras especiais para robô, sistemas lasers especiais para robôs. É muito mercado que a robótica traciona. Então, eu peço que vocês reflitam mesmo se colocar robôs mais demite ou mais ajuda, né? Então, em posse disso, eu cito aqui mais um desafio nosso, que é a mudança de cultura. A gente tem que mudar a cultura, né? A gente tem que conversar com o nosso soldador, tem que dar um alento para ele de que não adianta, é algo que vai acontecer de uma forma ou de outra. Então, quanto antes ele fizer, mais saudável será para ele. Engajar, né, na tecnologia e ajudar o pessoal da fábrica dele a inserir os robôs. E esse cara, ele é um cara de fundamental importância, como eu disse para vocês lá no começo, naquela experiência que eu tive, onde às vezes o soldador, ele é o cara que faz dar certo. Então, você tem que conversar com ele. Você provavelmente, como fatecano, tecnólogo, vai ter um posto de supervisão, às vezes até de gerência, que é o que a FATEC costuma formar, né, profissionais de alta relevância na sua empresa. É você que vai ter que conversar com ele, né? Você vai ter que mudar essa cultura, às vezes, na fábrica que você chegou. Então, você tem que ter uma base bastante sólida, porque o soldador, ele realmente fica com medo, né? Ele fala, pô, mas eu tiro meu pão daqui, eu estou prestes a aposentar e vão robotizar tudo, o que eu vou fazer da vida, né? Eles ficam realmente receosos, todo mundo fica receoso com a mudança, concorda? Todo mundo tem medo da mudança, mas a gente pode conversar, pode abrir esses canais, né, de comunicação, a gente tem feito isso bastante aqui, porque se a gente não fizer, vamos ter muito mais problemas do que os que a gente já tem. Eu costumo falar que a gente saiu não, né? A gente entrou numa recessão ainda mais profunda, que a gente vinha ali, né, até 2018, e aí ali o pessoal já estava começando a dizer, pô, vamos começar com esse negócio de robô, porque eu consigo deixar a fábrica um pouco mais enxuta, se a empresa passar um período de crise, eu não preciso demitir 50, 100 funcionários. Então, isso começou a ser ventilado. Só que o destino foi tão cruel com a gente que, quando a gente pensava que não podia mais piorar, veio tudo isso, né, que a gente está vivendo em 2020, e foi ainda muito mais pavoroso. Foi terrível, né? Empresas aí tiveram que demitir a rodo, demitir setores inteiros, ou colocar setores de soldagem, de caldeiraria, tudo dentro de suas casas. Muitas fábricas pararam e o pessoal falava comigo, né, na época,
meses atrás, se eu tivesse uma fábrica muito mais automatizada, o choque seria menor. Talvez eu não tivesse que demitir todo mundo. O pessoal comentou isso bastante. Então, a gente vê que o nosso caso é bastante delicado no Brasil, né? A gente tem problemas estruturais e problemas monstruosos para resolver, né? Aqui num paper da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, em 2016, eles deixaram um aviso, que é, nesse mundo, né, de robótica e automação, o Brasil tem um duplo desafio no desenvolvimento e incorporação dessas tecnologias. Então, são duas frentes ali, que é desenvolver e incorporar. E a gente não tem força, não tem tração, porque não tem apoio do governo, não tem pessoal treinado, enfim. E aí, qual que é a preocupação? É que isso leve a gente a ter um gap ainda mais significativo com os nossos principais competidores, né? Ou seja, se hoje a gente é o oitavo, a oitava economia do mundo, será que daqui a 5 anos a gente vai ser a 10ª ou a 6ª? Então, é algo aí que a gente tem que raciocinar bastante e refletir, porque o nosso país tem potencial, tem muita gente boa, tem empresas novas na área de integração, tem altos especialistas na segunda maior aplicação de robôs, que é a soldagem, tem muita gente que detém esse conhecimento de solda e que conseguiria facilmente ajudar na instalação de novos robôs nos postos de soldagem. Então, a gente precisa conversar muito sobre isso, né? Vamos lá. Próximo. Agora, um alento, né? A gente ficou aqui num clima tenso. Infelizmente, tivemos que falar de números negativos do nosso país, mas nem tudo é choradeira. O que acontece? Apesar desse número bastante pobre nosso, em relação à base instalada e ao consumo anual de robôs, nós somos, não temos grandes players para brigar no Brasil, temos quem aí a Argentina, talvez o Chile. Então, em conta disso, nós somos o primeiro, né? Em base instalada, nós temos 15.300 unidades trabalhando nas nossas fábricas, 15.300 robôs. Tivemos um plus aí, uma somatória de 8% em relação ao ano anterior. E aí você me fala, mas em 2019 foram vendidos 1.800 novos robôs. Isso é um número bom ou ruim? É um número muito ruim, mas eu vejo isso como oportunidade e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, obviamente, né? Significa, no meu ponto de vista, que a gente tem muita coisa para fazer. Precisamos treinar pessoas, precisamos fazer as pessoas conversarem mais sobre robótica, sobre soldagem com robôs, porque o nosso número ainda é pífio, ou seja, tem muita coisa para fazer, tem muita oportunidade para explorar. Se você não é bom em programar, você pode desenvolver ferramentas, você pode desenvolver o processo, você pode ser especialista do processo. Não é porque chegou um robô que você automaticamente tem que programar robô. É um campo gigantesco ali. Tem o pessoal de documentação, você tem que homologar processo de solda robotizado, você tem que qualificar. O robô ele é um braço, como a gente viu lá no começo, ele é um braço e um braço também precisa ser qualificado no processo, né? Então tem o pessoal de documentação, ensaios, pessoal de qualidade, pessoal de processo. Então todo mundo precisa falar essa língua, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Como que a gente pode ajudar a colocar mais robôs nas nossas fábricas? A gente tem 15.300 unidades. Tem país que consome isso por ano, tem país que consome isso por mês, né? A China, por exemplo. Então, a gente tem que
reposicionar nossas forças aí. E um outro alento, né, uma outra oportunidade, isso se vê, né, em relação à Covid, que impactou fortemente o modo como a gente vai modernizar as nossas fábricas. Eu tenho dito, né, aos colegas que, infelizmente, nós brasileiros estamos tendo que aprender a duras penas que a gente tem que pôr robôs, que a gente tem que automatizar processos, que a gente está muito atrás em relação aos grandes players e que a gente tem que fazer isso com cada vez mais eficiência, né? E tem gente para isso, tem muita gente boa para isso. Então, a gente precisa repensar, porque depois do impacto que teve a Covid-19 em 2020, abriu-se aí como se fosse um portal, né? Abriu-se um portal e a gente vai ter que pensar numa potencial nova crise. Como que a gente vai se preparar contra ela, né? Então, talvez se a gente automatizar alguns postos operacionais que fabriquem coisas elementares para a sobrevivência, comida, coisas, né, do segmento hospitalar, pode ser que isso ajude numa outra crise ou no reposicionamento do nosso país frente ao mercado. Então, uma outra vertente forte da robótica tem sido pensada nesse sentido, que é a robótica colaborativa. Nada mais é do que o robô trabalhar ao lado do ser humano sem machucar ele. Isso vai ser amplamente difundido logo depois da Covid. As pessoas vão ter que começar a trabalhar do lado de robôs e elas vão se ajudar, né? Vai ser um trabalho mútuo ali. Então, a gente tem que estar aberto a isso. Então, tem muita coisa para a gente raciocinar, muita coisa para a gente aprender. Eu acredito muito que em breve a FATEC vai ter um robô colaborativo e a gente vai poder dar mais exemplos práticos sobre isso. Hoje você pode, a qualquer hora, aí, abrir no YouTube e colocar lá como funcionam os robôs colaborativos. Tem uma série de palestras, tem fabricantes exclusivos para robôs colaborativos e a gente está preparado aí para também, caso você tenha alguma necessidade, né, algumas dúvidas sobre esse tipo de robô, pode entrar no nosso material, na nossa rede, lá na internet, Instagram, @OptimusRobotBrasil. Tem material sobre robôs colaborativos, o que são, né, e o que eles fazem, quais são as melhores aplicações, enfim. Então vejam que a gente tem um universo de possibilidades, né? Principalmente vocês fatecanos. Não esqueçam disso, né? Quando começarem a falar de robótica, não fiquem receosos. Vocês têm que conseguir falar de igual para igual sobre essa tecnologia. E aí, onde que os tecnólogos vão ser acionados, né? Agora, por exemplo, nesse momento de retomada, como que vai ser? Como que eu posso ajudar, né? Como que o fatecano ele entrega ali toda a sua expertise, as aulas do professor Félix, as aulas do professor Valdir, as aulas dos outros colegas professores, como que eles conseguem pôr aquilo ali no mundo real dele, né? Então, é você ter a atitude de ir lá, dominar aquele conhecimento, aquilo que você falou na sua apresentação de alguma matéria, tudo isso você vai viver, né? E entregar aquilo para o seu colega, divulgar esse conhecimento que você produziu. E de que forma, né? Então, vamos lá. Especificamente sobre o tecnólogo em soldagem, vale dizer que a soldagem é uma das poucas carreiras que frequentemente estão em alta, né? Vai para lá, vai para cá, o pessoal sempre tem que contratar gente vinculada à área de solda. E é por isso que a FATEC, na área de solda, tem um dos maiores índices de emprego, né? Depois que o aluno se forma. Um ano depois, é um número bastante considerável de alunos que estão empregados. Por quê?
tem pouca gente, né? Assim como o pessoal de robótica tem poucos players, né? Poucas pessoas que dominam aquilo, a área de solda é igual. A gente tem poucas faculdades, né? Tem a FATEC São Paulo, tem talvez uma no Rio, Minas Gerais, e então são poucos, né? E o mercado absorve rapidamente, eles brigam, né? A gente vê aí, eu tenho colegas que se formaram aí da FATEC em empresas de excelência, Lincoln Electric, ITW Miller, Binzel, que é especialista em tochas para soldagem. Tem pessoal que faz aplicação de robótica em várias empresas, como Yaskawa, Kuka, Fanuc. Então, é muita oportunidade que tem para o pessoal de solda. E esse profissional, ele sempre está em alta, né? Cerca de tudo que é produzido no mundo precisa de solda. Computador a carro, né? E aí tem aqui de pequenas escalas a grandes pontes e prédios, né? O profissional de soldagem tem um futuro otimista. Os profissionais de soldagem também são muito solicitados nessa hora, né? Então, a gente está no momento de depressão da economia. Se Deus assim o permitir, logo os números vão se estabilizar e a gente possa retomar a nossa capacidade de produção. Então, todo mundo aqui que está na FATEC aí, às vezes no último ano, que está pensando, poxa, o negócio vai ficar feio para a gente. Eu não pensaria dessa forma, eu pensaria diferente. Eu pensaria que o futuro do nosso tipo de profissional é otimista. E por quê? Porque eles são sempre solicitados quando a economia precisa decolar. A solda é um dos principais canalizadores, né? O pessoal da metalurgia, fabricar aço, soldar, tudo isso precisa da gente. Então, esses profissionais são uma parte importante das indústrias, né? E sempre que elas são movimentadas, a profissão estará em alta. E a perspectiva futura para profissionais de soldagem continua a aparecer melhor, enquanto outras opções aparecem estar desaparecendo. Eu faço uma relação bastante direta com o pessoal das engenharias, né? Vocês devem ter colegas que iniciaram a graduação perto, aí junto com vocês, na Unip, na Uninove, em algum lugar, fazendo engenharia de produção, engenharia mecânica, e podem crer que esses profissionais poderão ser ultrapassados por vocês, porque vocês têm um conhecimento específico de uma área que é extremamente essencial quando o país precisa ganhar fôlego. Então, eu vejo como esse momento muito tendencioso para que vocês cresçam, tá? Esses 2 parágrafos foi retirado da Aventa, que é uma empresa distribuidora, se eu não me engano, da ITW Miller, tá? E ele fez um prospecto no site dele sobre o soldador. E também do 24º IFR relatório. O mercado tem percebido uma movimentação do pessoal da FATEC se adequar e entregar profissionais com essa bagagem, né? O curso de tecnologia em soldagem da FATEC, por exemplo, possui em seu projeto pedagógico um embrião desse início, né, de projeto, dos quais os atuais conteúdos por meio da disciplina de sistemas flexíveis de manufatura, que aborda a soldagem robotizada, com aulas teóricas e experimentais em sistemas de soldagem MIG-MAG robotizado. Isso foi apresentado pelos senhores Luciano José Dantas, Roberto Canaani e Sérgio Pambuquian, lá no 9º Congresso Brasileiro de Engenharia. Então, lá eles sinalizaram ao mercado que o curso de tecnologia em soldagem da FATEC SP possui no seu projeto pedagógico um embrião, né, dessa necessidade e destes atuais conteúdos que necessitam ser
aprendidos, eles são entregues aos alunos por meio da disciplina de sistemas flexíveis de manufatura, que aborda a soldagem robotizada com aulas teóricas e experimentais. Então, essa informação, ela foi defendida no artigo do 9º Congresso Brasileiro de Engenharia, tá? Então, na época que eu estudei aí, eu não conheci o Luciano José Dantas, mas o Roberto Canaani e o Sérgio Pamboquian, sou grato a eles por o Sérgio, no caso, de me ensinar a soldar, tá lá, ter aquele ambiente de fábrica que tem no laboratório de solda, aquilo foi extremamente importante para mim. E ao professor Roberto Canaani, sobre essa visão de escrever um pouco do que a gente vive no mundo, né? Falar um pouco de robótica, conseguir entregar e compartilhar o conhecimento de uma forma estruturada, com referência, com qualidade, escrever bem e conseguir entregar isso para os nossos colegas de uma forma bastante estruturada e com ótimas referências, né? Como eu digo, ninguém é dono da razão, a gente sempre tem que ter ótimas referências. Então, agradeço muito a oportunidade de ter estudado com o Roberto Canaani e com o Sérgio Pamboquian, além dos outros professores, né? Então, continuando, a gente sabe também, é um dado do governo, tem aqui a fonte embaixo, governo de São Paulo, onde ele diz que o índice de empregabilidade dos tecnólogos formados pelas FATECs até um ano, né, depois que conclui o curso, é de 92%. E isso é um indicador que mostra a sintonia do Centro Paula Souza com as necessidades do mercado de trabalho. E isso se justifica ali no primeiro parágrafo. Então, é isso, ó. Através dos sistemas flexíveis de manufatura e outras matérias, por exemplo, CAD e alguma outra, a FATEC consegue ajustar o seu projeto pedagógico a esse ambiente de soldagem na robótica, né? Robótica na soldagem, que é ali empregado no ambiente de automação, indústria 4.0 e afins, né? Vale dizer que hoje já se fala muito em indústria 5.0. E eu fico preocupado, né? Porque eu penso, pô, a gente tem 15 mil robôs de base instalada. A gente está tentando sair do 3.0. Como que nós brasileiros, vamos pegar essas tecnologias do 5.0, que inclusive vão ser propiciadas pela nova rede 5G. Então vai vir uma onda aí gigantesca de fábricas automatizadas, onde você consegue acompanhar a produção pelo seu celular, você vai receber ali quantos cordões de solda foram dados por tal robô na tela, na palma da sua mão. Isso vai ser bastante inserido nos sistemas, nas empresas automotivas, e elas vão começando a descer, né, na cadeia pelas empresas periféricas, depois as empresas de máquinas e equipamentos, e assim vai. Então, a gente precisa correr contra o tempo, porque a gente está saindo do 3.0, né? Como que a gente vai entrar no 5.0? E o 5.0, ele vai ser marcado com aquele fato que eu disse nesse slide aqui, ó, os robôs colaborativos. Os robôs colaborativos, eles vão poder trabalhar junto com os humanos, ali soldando, manipulando alguma coisa, e isso vai caracterizar muito a indústria 5.0. Então, se vocês já estão assustados com o 4.0, não se assustem, porque tem muito mais coisa para vir. Certo. É isso aqui, pessoal. Eu espero ter compartilhado bastante coisa que possa fazer diferença na vida profissional de vocês. Espero que a nossa primeira experiência com a FATEC tenha sido prazerosa e que ela tenha aberto os olhos para vocês em relação ao atraso que a gente tem
e ao que a gente precisa fazer para recuperar esse tempo